gostoso estar aqui mais uma vez na casa do Senhor. Hoje é dia 24 do mês e esse ano nós estamos querendo fazer, ou estamos já fazendo, uma coisa que a gente quer fazer pelo ano todo, é que cada dia 24 do mês nós queremos passar 24 horas em oração como comunidade. E então nós tivemos muitas pessoas colocarem seu nome para orar por 1 hora durante esse dia, e quero agradecer todos vocês que têm orado. Hoje eu orei cedo, a minha parte foi muito gostoso. Aquela hora passa tão rápido, porque nós temos bastante coisa para orar, né? E a palavra de Deus diz lá em Tiago, capítulo 5, que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Muito pode, por eficácia, a súplica do justo. Então, nós suplicamos ao Senhor, para que Ele faça muitas coisas em nosso meio. Nós estamos vivendo em tempos de pandemia, em tempos de muitas incertezas no mundo, muitas coisas negativas na área de comércio e de política, e nós precisamos das orações dos irmãos, né? Todo mundo precisa. Muitas pessoas que estão sofrendo por causa das consequências da pandemia na sociedade, então nós precisamos estar orando por essas pessoas, pedindo a bênção de Deus sobre eles. E nos nossos estudos aqui no domingo à noite, nós estamos estudando os mandamentos de Jesus, né? E eu fiz uma lista de mandamentos de Jesus, não é 10 não, é muito mais, né? E são palavras simples às vezes. Hoje a nossa palavra principal é arrepende, né? E parece uma coisa tão simples, mas ela tem uma força muito grande, e há uma razão que Jesus fala isso. Agora, essa mensagem vai ser um tanto diferente, porque eu vou dar um pouco de geografia, um pouco de história nessa mensagem, e antes de chegar no nosso tema principal, vou dar um contexto do que está acontecendo. Nosso versículo se encontra em Mateus, capítulo 17, aliás, capítulo 4, versículo 17, que diz: daí por diante passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Agora, Jesus fala isso no começo do seu ministério. É interessante, eu penso muitas vezes que Jesus, o tempo todo que ele estava no mundo, ele só ficou em um lugar. Fico pensando, Deus criou esse mundo belo, né? É um lugar tão maravilhoso, e Jesus, que era o Criador do mundo, por que ele não foi para todas as partes do mundo, né? Experimentar na carne tudo que ele criou. Bom, ele já conhecia tudo que ele criou, então eu não precisava conhecer nenhum desses outros lugares, né? Mas eu fico pensando, e ele ficou dentro de uma área pequena, né? Toda sua vida foi dentro de uma área de 22 mil quilômetros, mais ou menos. 22 mil quilômetros, é uma área pequena. Esse é o tamanho de Israel. Paraná tem 200 mil quilômetros de área quadrada. Israel tem 22 mil área, né? Então, quanto é isso? 10 vezes Paraná é 10 vezes maior do que Israel? E Jesus ficou dentro dessa pequena área. E aqui Jesus ministrou na terra. Mateus relata que ele nasceu em Belém, que fica a sul de Jerusalém, mais ou menos uns 15 quilômetros, e depois ele foi para o Egito, quando tinha uns 2 anos, sei lá, né, não sabe a data exatamente, mas como Herodes matou as crianças de 2 anos para baixo, então ele estava nessa faixa de idade, e ele foi para o Egito para 2 anos, e depois ele voltou para Nazaré, que fica no norte de Israel,
sudoeste do Mar da Galileia. Agora, a geografia de Israel é o seguinte: tem o Mar Mediterrâneo, depois tem uma cadeia de montanhas, um monte de montanhas que passa pelo país todo. Daí tem um vale, que é o Vale do Rio Jordão. No norte desse vale tem o Mar da Galileia. No sul desse vale tem o Mar Morto. O Mar da Galileia, ela é um mar de água doce. Ela tem mais ou menos 18 quilômetros de largura e 13 quilômetros de comprimento. Não é um mar necessariamente, é um lago grande. E ela tem vários nomes, né? E tal, mas esse é o Mar da Galileia. E ela é de água doce. E a água sai daquele mar e desce o Rio Jordão e vai para o Mar Morto. E o Mar Morto é o mar mais salgado do mundo. É mais ou menos 25 vezes mais salgado do que o mar normal. Né? O mar de Utah, por exemplo, o lago de Utah é o segundo lago mais salgado do mundo. Quer dizer, tem uns outros lagos que são salgados assim, mas não existe mais lago, é só o sal, né? Secou a água, e o lago de Utah está fazendo isso também, está secando a água. Mas o lago de Utah é 9 vezes mais salgado que o mar. O Mar Morto é 25 vezes mais salgado. E, além disso, é o lugar mais baixo na superfície da terra. É o buraco na superfície da terra. Então, Israel, além de ser pequeno, também é um buraco. Mas, por outro lado, tem montanhas, né? Do lado oeste, há cordilheiras de montanhas, e Jerusalém está em cima de uma montanha, ou do morro, bem dizer. E depois o oeste do Rio Jordão, porque Rio Jordão divide mais ou menos o país, tem um barranco grande, enorme, um lugar alto, que faz parte de hoje, né, da Jordânia e tudo mais, e dos Altos de Golã. Os Altos de Golã são um barranco enorme do outro lado, do lado leste do Mar da Galileia. E os judeus quando voltaram da Babilônia, foram para o norte do país e para o centro-sul do país. No meio deles, nas montanhas, havia um grupo chamado samaritanos. Os samaritanos faziam parte. Esses eram as pessoas que sobraram dos exilos, os judeus que sobraram, que não foram exilados para nem a Síria, nem o mundo, nem a Babilônia. E eles ficaram lá, mas como esses grupos que invadiam, eles traziam o seu povo para colonizar. E tirava o povo de lá, levava para outro lugar e colocava o seu povo lá naquele lugar. Então, aí o povo começou a casar com essas pessoas e viraram um povo misto, que foram chamados os samaritanos, e os judeus não gostavam dos samaritanos, né? E os samaritanos são mais ou menos os restantes de Israel, das 10 tribos. E eles ficavam no meio. Então, os judeus da Galileia desciam para Jerusalém via do lado do Rio Jordão, na realidade passava para o lado leste do Rio Jordão, descia pelo Rio Jordão, e daí subia, quando chegava no Mar Morto, subia para Jerusalém. E se eles não fossem por esse caminho, eles iam lá para o Mediterrâneo, né, para Jopa, e subiam pelo Mediterrâneo para chegar na Galileia. Como a maioria das pessoas andavam a pé, isso levava uns 5 dias se você fosse por lá, e levava muito menos dias cortando pela Samaria. Então o ministério de Jesus começa assim. Ele está em Nazaré, e ele desce de Nazaré para o Jordão procurando João Batista. E lá no Jordão ele encontra e ele tem o seu batismo, né? E esse batismo de Jesus é diferente do batismo de João e é diferente do batismo que nós temos hoje. Esse batismo
de Jesus era um batismo mais como assim uma unção para começar o seu ministério. Uma unção para começar o seu ministério. Então, quando João estava pregando, e a mensagem de João era essa mesma que Jesus pregou depois, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. João usou a mesma mensagem e depois Jesus continuou essa mensagem, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. João era quem ia abrir o caminho para o Senhor, a voz que clamava no deserto, para que as pessoas olhassem que o Messias estava chegando, aquilo que o povo de Israel estava esperando estava chegando. Então ele estava avisando todo mundo para eles pôr a casa em ordem, porque o Messias estava vindo. E o batismo deles foi como se, assim, dando exemplo que eles tinham aceitado essa mensagem, que eles queriam se acertar com Deus. Então eles receberam essa mensagem de João e foram batizados, mostrando a todo Israel que eles estavam em concordância com o que João Batista estava pregando. E daí veio Jesus, e Jesus, quando João viu Jesus vindo para ele, ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ninguém entendeu isso na época, mas João estava falando profeticamente o que Jesus veio fazer, qual era o ministério de Jesus. E lá ele batiza Jesus, e quando ele batiza Jesus, o Pai, Deus, fala do céu: esse é meu filho em que me comprazo. Deus fala do céu, e nisso que Deus fala do céu, uma pomba desce sobre ele, o Espírito Santo na forma de uma pomba. Então aí nós vemos a Trindade todo ligado nesse momento. Depois que Jesus recebeu o batismo de João, ele desceu mais para o oeste do Mar Morto, onde tem o que eles chamam o deserto de Judá. É a região de Judá e é chamado deserto de Judá. É antes do deserto de Negueb, que é mais para o sul ainda. E lá nesse deserto, ele vai para jejuar por 40 dias e 40 noites, para talvez estar em comunhão com Deus e se preparar para esse grande ministério pelo qual ele veio ao mundo para realizar. E no fim desse tempo, quando ele está bem fraquinho, aparece Satanás. Satanás sempre quer pegar a gente no nosso ponto fraco. Eu lembro de uma vez lá na universidade, que tinha um guru hindu que estava discipulando alunos da universidade. E eu levei uma jovem para Cristo, e ela foi evangelizar essa turma do guru, e o guru pegou pesado com ela. Ela não sabia nada do evangelho, ainda era crente novinha, E eu fui lá defender ela. E Deus me deu muita sabedoria aquele dia. Foi uma coisa muito interessante na minha vida, como Deus me deu bastante inteligência para lidar com as perguntas e os questionamentos desse guru. Mas depois ele ficou atrás de mim. Um dia eu estava trabalhando a noite toda num projeto, e fui lá no lounge da universidade. Era um lugar bem grande, que tinha bastante sofás lá e tudo, era mais ou menos 4, 5 da manhã, eu tinha trabalhado a noite toda, então eu fui lá, deitei no sofá e dormi. E quando eu acordei, umas 2 horas depois, o guru estava sentado do meu lado. Vamos conversar. Eu estava super cansado e falei: agora não é uma boa hora, tchau. Por quê? Porque eu sabia, que naquela hora eu não ia ter a cabeça para lidar com as perguntas do guru, e tal. Mas Satanás faz assim. Ele aproveita quando nós estamos numa situação fraca, e ele vem e nos tenta, e tenta fazer a gente escorregar. E é o que ele fez com Jesus. Quando Jesus estava assim, esgotado, ele aparece. E ele começa com a sua tentação. E ele tenta Jesus usando as Escrituras, mas graças a Deus Jesus foi esperto e usou as Escrituras
para falar: você está equivocado nisso que você fala, porque as Escrituras falam assim, então você está errado. E Jesus não caiu nas artimanhas de Satanás. E ele venceu. Mas por fim, ele estava tão fraco que os anjos tiveram que vir e ministrar para ele recuperar as suas forças. E o primeiro desafio que Satanás fez foi: você está com fome? Faz dessas pedras virar pão. Né? Jesus estava morrendo de fome, né? E tal, ele podia facilmente fazer isso, mas ele ia obedecer a Satanás e não a Deus. Então, né, ele já alertou que era só para ouvir a Deus e, né, obedecer a Deus. Então, Jesus venceu. Depois ele subiu para Bet-Arabá, que fica mais ou menos no norte e oeste do Mar Morto, perto de Jericó. E lá ele discipulou 5 pessoas. Uns 2 ou 3 eram discípulos de João. Eram pessoas que estavam andando com João Batista, né? Eram discípulos de João Batista, e de repente eles passaram para o lado de Jesus. Agora, quando a gente pensa nisso, a gente pensa: mas isso daí não é muito bom. Jesus está pescando no aquário do outro, né? Mas na realidade perguntaram para João: João, o que você acha desses discípulos seus indo com Jesus? E João olhou para a turma que fez essa pergunta e falou: olha, importa que ele cresça e que eu diminua. Isso é o que tem que acontecer, é o que Deus quer, que ele cresça e eu diminua. Né? Quantos de nós podemos falar assim, quando nós estamos discipulando alguém e vem outro para discipular, que é melhor do que a gente, fala: importa que ele cresça e eu diminua. Né? A nossa carne às vezes luta contra essas coisas, mas se nós entendemos que Deus quer fazer, aí está certo. E João entendeu a obra de Deus. Então esses foram com Jesus. Ele então daí subiu para a cidade de Caná, na Galileia. Essa cidade fica no alto dos montes, mais ou menos na metade do caminho da Galileia até o Mediterrâneo, e é onde Jesus foi num casamento. E lá ele fez o primeiro milagre, apesar que ele falou para a mãe dele: a minha hora não é ainda de sair aí fazendo coisas, né? Porque não chegou a hora. Mas a mãe dele apelou e ele transformou a água em vinho. Terminando esse evento, ele foi para a Galileia, e lá na Galileia, no Mar da Galileia, na cidade de Cafarnaum, que era uma cidade à beira-mar, ele arrebanhou mais o resto dos discípulos dele. E com essa turma de discípulos, os 12 discípulos, ele mais uma vez daí desceu para Jerusalém para a Páscoa, celebrar a Páscoa. Foi a primeira Páscoa que Jesus ia celebrar com seus discípulos em Jerusalém. E ele desceu lá e estava ministrando lá, assim, né, conversando com o povo. E nesse tempo que ele estava lá, o rei Herodes prendeu João Batista. Prendeu João Batista porque João Batista tinha falado contra o rei por causa do adultério que o rei estava vivendo. E a mulher com quem ele estava tendo esse caso de adultério não gostou nada disso, então mandou prender ele. Então ele foi preso e ele estava ministrando até na prisão para o rei estava até ouvindo ele, mas depois aconteceu aquela situação que o rei teve uma grande festa, todo mundo ficou bêbado, e o rei queria que a filha dançasse na frente de todos os seus convidados. Ela dançou, daí ele fez aquela promessa que dava metade do reino dele para ela, e aí ela foi lá perguntar para a mãe: o que eu devo pedir para o pai, né, desse relacionamento? E ela falou: pede a cabeça de João Batista, né? E ele: o quê? Daí quando ela veio com essa mensagem, o rei Herodes ficou até meio assim: é isso que você quer mesmo? É. Então ele mandou matar João Batista, né? Degolou João Batista. Esse foi o fim. Isso aconteceu nesses dias. Então, aí a turma começou a falar que Jesus estava batizando mais pessoas do que João Batista. Jesus não estava batizando, sim, seus discípulos, mas Jesus falou: isso daí
vai chegar que o rei Herodes vai ouvir que ele está tomando o lugar de João Batista e vai tirar eu da jogada, né? Então, Jesus partiu para o norte, mas dessa vez, em vez de ir pelo Jordão ou ir pelo mar Mediterrâneo, ele decidiu ir pelo meio, pela Samaria. Porque era o começo do ministério dele e ele sabia que não era o tempo dele ainda, né? Desde aquele tempo, pessoas estavam procurando matá-lo, mas, né, não era o tempo dele ainda. Ele sobe para Samaria, vai para o poço de Jacó, lá em Sicar, e lá no poço de Jacó ele encontra com uma mulher samaritana. E lá ele ministra a ela fica tudo entusiasmado, aceita o que ele ministra para ela, convida os homens, e Jesus ficou lá 3 dias ministrando para os samaritanos. Depois ele foi mais uma vez lá para aquela cidade no norte, né, nas montanhas, Caná, e ele lá curou o filho de um dos administradores do rei, né? Uma pessoa importante no reino de Herodes. Seu filho adoeceu e ele veio a Jesus, pediu que Jesus o ajudasse, e Jesus curou o filho dele. Depois Jesus volta a Nazaré, né? E lá em Nazaré, né, nós vemos que aqui Jesus começa a ministrar no templo, né? Jesus vai para ministrar no templo e ele vai para a sinagoga, não é o templo, ele vai para a sinagoga lá em Nazaré. Eles pedem para ele ler as Escrituras e ele lê Isaías 61, 1 e 2. E o Espírito do Senhor está sobre mim, diz lá esse trecho, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me para curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os que choram. E depois ele comentou: hoje se cumpriu essa palavra. Hoje se cumpriu essa palavra. Imagina todo mundo lá, todos os líderes da sinagoga estão ouvindo aquilo lá, estão gostando do que ele está falando. De repente ele falou: hoje se cumpriu essa palavra. Eles sabiam muito bem esse texto de Isaías, porque esse texto é sobre o Messias que vem salvar a Israel, né? Aquele Messias prometido. E eles olham para Jesus e ele fala: hoje se cumpriu essa palavra. E eles falam: esse daí não é filho de José, que cresceu aqui entre nós? Ele não é o carpinteiro da vila? Né? Como é que ele está falando que ele é o Messias? Ele é o Messias. Aí a turma ficaram brava. E virou uma bagunça lá. Pegaram Jesus e Nazaré é uma cidade interessante que ela fica assim em morros, né? Ela só serve lá para pastorear ovelhas, né? Mas ela tem esses morros grandes, ela fica num barranco, praticamente uma cidadezinha meio esquecida em Israel, porque ela foi uma das últimas cidades colonizadas dos que voltaram da Babilônia. E quase todo mundo que voltou para Nazaré era da descendência do rei Davi. Então era uma cidade da descendência do rei Davi. E as mulheres lá, todos esperavam que elas iam ser a mãe do Messias um dia, né? Até a Maria ficou surpresa, porque ela não era uma delas que estava pensando que ela ia ser, né? Mas as mulheres lá pensavam assim. E eles, né, então eles vieram para esse lugar porque era fora das rotas principais. Então ninguém pensava em Nazaré. Mas nessa cidade, quando ouviram isso, não podia acreditar que esse cara simples, Jesus, né, de uma família pobre, podia ser o Messias. Então eles pegaram ele, levaram ele, ia jogar ele de um, né, morro abaixo, né, ou de um precipício lá, eles iam jogar ele, mas ele entrou no meio da multidão, na confusão, e saiu, e não souberam onde que ele foi.
mas esse daí foi a última vez então que Jesus ministrou em Nazaré. E ele até falou para eles, quando começou esse alvoroço, que o profeta não é aceito em sua própria terra. O profeta não é aceito em sua própria terra. E ele saiu e foi para Cafarnaum, e lá ele residiu o resto da sua vida, lá em Cafarnaum, bem que ele não tinha um lugar distinto, mas ele ficou lá, fez muitas coisas em Cafarnaum. Agora, Nazaré fica na região de Zebulon. O Velho Testamento fala sobre Zebulon. Zebulon foi a parte que foi dado para o primeiro filho da Lia, filha, a esposa de Jacó, a primeira esposa que foi dada a ele. Então, Zebulon foi o filho. E Cafarnaum também foi outro filho, que era a região de Naftali. E esse povo, esse grupo que cresceu nos 10 tribos de Israel, ficaram os mais corruptos, os mais rápidos. Então, a primeira turma de ir para o exílio, que a Síria levou eles para o exílio, foram esse grupo. E a Bíblia fala que nesse grupo havia muitas trevas, que reinava as trevas. E mesmo quando essa turma voltou, esse lugar é mais distante de Jerusalém, então não se falava muito nas coisas de Deus, era um lugar mais assim, esquecido. E tinha até uma reputação, desde aquele tempo, de ser um lugar onde a escuridão reinava. Mas aí Deus diz que a luz brilhou em Zebulon e Naftali. E quem era a luz? Era Jesus. Porque ele veio para essa região. E quando Jesus veio para essa região, o que eu vejo nisso daí é que a graça e misericórdia de Deus é tão grande, que mesmo aqueles que foram tão rebeldes contra ele, ele vai lá para mostrar o seu amor e a sua graça, e dar uma outra oportunidade para eles se arrependerem e voltar às coisas do Senhor. E assim ele fez. E ele pregou então nessa região, e a luz resplandeceu. Ali ele chama o resto dos seus discípulos, as pessoas começam a seguir Jesus, e nesse lugar ele começa a ministrar a mensagem que João Batista já estava pregando, e ele diz: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Eu gostaria de olhar nessa sentença, mas não, eu quero inverter ela. Em primeiro lugar, vamos contemplar está próximo o reino de Deus. O reino de Deus é o lugar onde Jesus habita. O reino de Deus está. Eles não sabiam. Jesus falou: está próximo o reino de Deus. João Batista falou que estava próximo, mas João Batista estava abrindo caminho, estava abrindo caminho para Jesus. Mas quando Jesus chegou lá e falou: está próximo, o reino de Deus estava no meio deles. Eles nem sabiam que o reino de Deus já estava lá, e tal. O reino de Deus é o lugar onde Jesus habita. O reino de Deus é o lugar onde Jesus quer que nós vamos, Jesus quer que nós vamos para o reino de Deus. O reino de Deus foi preparado para nós, é o lugar preparado para nós. É um lugar de paz, de gozo, de alegria, sem dor, sem choro e sem morte. Esse é o reino de Deus. E esse reino de Deus foi criado para nós. É o lugar onde o mal não entra. Não tem mal lá, só coisa boa. Este lugar é do Senhor. Nós cantamos que esse é o lugar do Senhor, Esse é o lugar do Senhor. O reino de Deus é o lugar do Senhor. O povo não sabia que o reino de Deus estava no meio deles e que Deus estava chamando eles para entrar nesse reino. Ele veio para eles, ele veio para os seus, mas a Bíblia diz que os seus não o receberam. Por quê? Porque amavam mais as trevas do que a luz. É difícil pensar que alguém ama as trevas, que ama mais as trevas que a luz. Mas é só olhar ao nosso redor.
Só olhar ao nosso redor, você vê que as pessoas amam mais as trevas do que a luz. O que me impressiona muito quando eu vou em lugares que as pessoas estão muito nas trevas, é que seu ambiente parece horrível. Seu ambiente é sujo, é bagunçado, é escuro, é pinchado tudo, né? É um lugar horrível, mas eles gostam daquele jeito, né? E tal, por quê? Porque eles não conhecem a luz, então vivem nas trevas, estão satisfeitos com aquilo, né? Mas Deus quer nos trazer para a sua maravilhosa luz, né? E quando Jesus veio, né, ele veio para nós. O reino dos céus foi feito para todos, né? Deus criou o reino do céu para todos. Mas nem todos vão entrar no reino dos céus. Nem todos vão entrar no reino dos céus. Em Lucas capítulo 14, Lucas relata uma história que aconteceu na vida de Jesus, que Jesus foi convidado por uma pessoa bem abastada para um jantar, um banquete, né? E Jesus chegou lá e tinha todos esses convidados de elite, né? Todo mundo de grande porte. E Jesus, ao entrar na casa, né, ele falou para o anfitrião, o rei da festa, né? Então ele falou: quando deres jantar ou uma ceia, não convida os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidam e seja recompensado, né? Já pensou? Esse cara convida Jesus para vir na casa dele, para esse jantar gostoso, e a coisa que Jesus fala é isso daí para ele, né? O que nós falamos com uma pessoa que abre a boca na hora errada? Né? E tal, e tudo. Mas Jesus queria mostrar uma coisa, e talvez esse cara ficou até com vergonha para o fim, porque ele disse: antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e será bem-aventurado pelo fato de não terem eles como recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Então, você faz isso, o que vai acontecer? Você vai entrar no reino. Você vai entrar no reino, né? Daí um cara, ouvindo isso tudo, fala, né, puxa, que palavras, né? E daí ele fala: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus, né? O cara não pegou, né, esse era uma outra pessoa na festa, não pegou bem o sentido da coisa, mas ele estava falando: bem-aventurado os que, né, comem no reino de Deus. Talvez ele estava pensando que o reino de Deus ia ser um reino político aqui na terra, e todo mundo que estava perto do rei, né, ia ficar bem. Mas Jesus daí começa com essa outra história. Jesus então respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou os seus servos para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. No instante, todos a um começaram a escusar-se. Diz o primeiro: comprei um campo e preciso vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao servo: sai depressa para as ruas, becos da cidade, e trazei para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse o servo: senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e pelos atalhos, e apela a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque os que declaro a nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Ele veio aos seus,
seus amigos, seus parentes, outros, deu convite e eles não queriam aceitar. Não queriam aceitar. Então eles ficaram fora da festa, mas os outros receberam. Vai haver uma grande ceia no reino do Senhor, quando nós formos para lá. E a pergunta é: qual vai ser a sua desculpa por não ter aceito o convite? Qual vai ser a sua desculpa por não ter aceito o convite? Deus está te oferecendo o convite. Nessa palavra de Jesus: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo, o reino dos céus. Ele está estendendo o convite. O que está te deixando de aceitar esse convite? E esse convite é uma coisa que, quando você aceita, fica escrito no teu coração com o sangue de Jesus. E quando você chega lá, você fala: está aqui, ó, o convite está aqui, está escrito aqui, E o dono da festa vai te convidar para dentro da ceia com toda a alegria. Mas muitos vão ficar de fora. Jesus fala essa história umas 2, 3 vezes nos evangelhos, e ele fala que aqueles que ficam de fora vão ficar lançados nas trevas, onde há choro e ranger de dentes, onde o verme não morre, e o fogo não cessa. Vão ser lançados fora. Então, ele fala, arrependei-vos. Essa é a palavra, arrependei-vos. Essa é a chave que abre o reino dos céus para nós, o convite do banquete de Deus. Jesus disse que nós precisamos arrepender. Se nós precisamos arrepender, se ele fala que nós precisamos arrepender, então nós fizemos alguma coisa que merece arrependimento, que nós temos que arrepender, senão ele não ia falar isso. Mas se ele falou, é porque nós precisamos entregar alguma coisa para ele. Eu assisti uma entrevista muito interessante de um jovem punk. Quando eu falo um jovem punk, era assim, um rapaz, ele tinha o cabelo tudo assim em pé, azul, aqui era careca, mas o cabelo no meio era dessa altura, e aqui. Ele tinha brincos em tudo que é lugar do corpo, ele tinha tatuagem em toda a parte do corpo, e ele era um cara bem espontâneo, bem radical, e essa pessoa que estava entrevistando ele era um judeu messiânico. O que é um judeu messiânico? É uma pessoa que cresceu da descendência judaica, mas aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, então ele é um judeu messiânico. Ele acredita em Jesus, ele é salvo por Cristo, como os discípulos, mas ele é de descendência judaica. E esse cara, esse rapaz jovem punk, era hiper contra judeus. Ele estava falando para ele: eu odeio judeus. Judeus são todo o problema do mundo. Tinha que matar todos eles, E os crentes que acreditam nesse cara de Jesus, esse judeu Jesus, criação dos judeus, eles são tudo bobo. São gente que não tem cabeça, não sabe de nada, e tal, e tudo. E ele estava falando assim e tal, e se exaltando bastante nisso daí. E o cara começou a falar com ele, muito gentil e muito interessante, E perguntou para ele umas perguntas, e uma coisa que tinha de virtude nesse cara, nesse jovem punk, é que ele falava a verdade. O que ele, ao menos, ele não era de falar mentira, falava que pensava, mas falava a verdade. Só que ele era muito mal instruído. Então, o judeu começou a falar com ele sobre o que é um justo juiz. O que é um justo juiz? Ele fala: um justo juiz é uma pessoa que, quando a pessoa faz coisa errada conforme a lei,
é colocado, né, na cadeia ou paga a penalidade pelo aquilo que ele tem feito, né? O judeu falou, sim, é verdade, isso é um justo juiz, é aquela pessoa que faz justiça, né, conforme a lei, né? Então ele falou, olha, Deus, né, se você acredita em Deus ou não, mas vamos supor que tem um Deus, né, e Deus deu uns mandamentos, né, e ele falou certas coisas, né, ele falou, não matarás, não adulterarás, não dará falso testemunho, essas coisas assim e tal, e a Bíblia diz que ele é um justo juiz. Agora, Jesus veio e acrescentou para isso daí, né? Jesus, além de falar, não matarás, ele falou, se você odeia alguém, você é um assassino. Porque um assassino premedita o ódio e resolve o que vai fazer, né? Premedita o ódio. Então, quem pensa em odiar alguém é igual matá-lo, né? Aí ele perguntou para o jovem, e daí, você odeia alguém? Sim, eu odeio os judeus, né? Eles não prestam, então você é um assassino. Você é um assassino. Não, eu não sou assassino, não. Conforme Jesus, você é um assassino. Daí ele falou, e Jesus também falou, não adulterarás, né? Isso Deus falou e tal, então não é para fazer adultério, né? Você é casado? Não, não sou. A Bíblia também fala, em esse lugar de adultério, não fornicarás, né? Que é sexo ilícito antes do casamento, né? Isso eu faço toda hora, né? E tal. Quando você olha a mulher, você pensa mal nela? Com certeza, todo mundo pensa assim. Fala, pois é, Jesus falou que se você só olhar para uma mulher e tem pensamentos maus, você já adulterou com ela. Então você já quebrou aquele mandamento, né? E tal. Então você é um adúltero. E ele, né, ficou meio assim. Falou, Daí ele falou, Deus também falou, não darás falso testemunho, né? E falso testemunho é mentira. Você já mentiu? Toda hora, né? Toda hora. Ele foi bem honesto, né, nas respostas. Toda hora eu minto. Então, você é um mentiroso. Então, pelas leis de Deus, você é um assassino, assassino, adúltero e mentiroso. Não sei o que mais. Então, você merece o castigo que está estabelecido na lei. E ele falou, cara, você me pegou aí, né? E tal, e tudo. Falou, então, por quê? Porque Deus é um justo juiz. É um justo juiz. Então, esse juiz, né? Nós olhamos essas coisas e nós olhamos para nós mesmos e falamos, mas então eu também sou tudo isso daí. Eu também sou tudo isso daí, né? Praticamente toda a humanidade é isso daí. Então nós quebramos a lei e por isso nós não podemos entrar no reino de Deus. Mas ele fala, arrependei-vos, arrependei-vos, né? Se nós nos arrependemos dos nossos pecados e convidamos Jesus para entrar no nosso coração e transformar a nossa vida, nós passamos a ser pessoas justificados na lei, porque quem leva a nossa penalidade não é nós, mas Jesus. Jesus pagou a nossa pena, né? A pena é a morte, né? Tudo isso daqui gera a sentença da morte, né? Conforme Deus. Mas quem pagou a pena foi Jesus por nós. Então, né, ele fala, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E nós vamos entrar nesse reino, nós entramos no reino imediatamente quando aceitamos Jesus, mas vamos realmente experimentar esse reino quando nós morremos. Quando nós morremos, nós vamos estar à porta de entrada daquele banquete. E daí nós vamos apresentar se nós temos o convite ou não. Já tentou entrar no lugar que você tem que ter o ingresso certinho?
né? Tem que ter a coisa lá para você poder entrar, né? Se você não quer entrar pelos meios certos, você vai entrar pelos meios errados, que pode dar muito errado, né? E tal. Jesus conta essa história em outra ocasião, que uma pessoa entrou na festa sem as roupas nupciais que o anfitrião dava para as pessoas. Então foi jogado fora. Não tem outro caminho, né? E tal. Quando nós olhamos nos dias de hoje, o reino de Deus está super próximo. Não está só próximo pelas profecias que já se cumpriram. Não está próximo porque nós estamos vendo o anticristo se levantando no mundo. Não está próximo porque nós estamos vendo que o governo do anticristo quer controlar o mundo inteiro debaixo de de um guarda-chuva ou de um sistema, está lá pronto para acontecer. Mas o reino de Deus pode ser hoje, pode ser amanhã, porque nós não sabemos quanto tempo nós vamos viver. Nós estamos com medo de pegar o coronavírus e morrer, né? Está pronto para o reino de Deus? Se você está pronto para o reino de Deus, não tem problema. Mas se você não está pronto para o reino de Deus, se você não se arrependeu dos seus pecados e convidou Jesus para entrar e lavar o seu coração e transformar a sua vida, você vai ficar de fora. E quando você acordar no reino, no outro lado da morte, você vai ver que você está de fora. E é muito triste estar de fora. Mas há muitas outras coisas, há muitas outras doenças, né? Em Maringá morre mais gente da dengue do que do coronavírus, né? Há muitas outras coisas que nos matam. A gripe mata mais pessoas do que o coronavírus todo ano. E agora tem muitos outros vírus que estão aí, né? Nós estamos com 5 grandes vírus aí, mundiais, nos nossos dias, e tem vindo mais, porque o coronavírus está ficando mais forte, né? E estão falando de vacina e tudo, mas a hora que sai a vacina já tem outro. Sai a vacina já tem outro. Então a vacina não garante nada, né? Se quiser tomar vacina, você vai ser, né, cobaia da China ou de outro país, mas, né, não tem garantia. Por quê? Porque o vírus é mutante e tem outras coisas envolvidas. Então, o reino de Deus está próximo. Não só isso, esses dias eu vi uma pessoa, né, que foi preso, rapidinho soltaram essa pessoa já foi assaltar outra pessoa que estava andando com seu cachorro na rua e matou a pessoa, porque acho que a pessoa não tinha trocado, matou a pessoa. A pessoa que devia estar na cadeia, estava solto na rua, ainda armado, e matou outra pessoa poucas horas depois de sair da delegacia. Por nada, por uma coisa banal. Mas aquela pessoa que morreu, já entrou no reino de Deus. Quer dizer, passou da vida para a morte. Não sei se entrou no reino de Deus, talvez ele se descobriu que estava do outro lado da morte, e não tinha o convite, né? Tinha rejeitado o convite enquanto vivia, e agora estava lá diante da porta sem. Como é que está a tua situação? Você está preparado para o reino de Deus? Porque o reino de Deus está próximo. Essa mensagem hoje está mais verdadeira do que qualquer outro tempo. O reino de Deus está próximo. Você está pronto para entrar no reino de Deus? Você está com o convite na mão, no coração? Você está pronto? Ou você está que nem as outras pessoas fazendo desculpas porque não tem tempo para isso? E de repente você vai se ver no outro lado, fora do reino de Deus. Lembramos que o reino de Deus foi feito para vocês. Deus te ama. Deus quer você no seu reino. Aquele lugar é maravilhoso e Ele criou para nós. Não negligencia esse grande convite que Deus te dá. Não faz como o povo de Israel fez.
amaram mais as trevas do que a luz. Não aceitaram o convite que Deus estava lhe oferecendo. Inclusive ficaram tão bravos com Jesus que o crucificaram, né? Não queriam saber, mas morreram, chamado povo de Deus, mas não eram, e foram estar com o inimigo, Satanás, no seu reino, onde estão em tormento até o dia de hoje. Como é que você está? Tem recebido esse presente? Eu espero que vocês receberam. Se vocês não receberam, dobre seu joelho, abre seu coração, confessa seus pecados, arrependei-vos e receberás o reino de Deus. Amém?